Olá pessoal, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, sextou, chegamos ao fim da semana. Desde já, desejando a você que por acaso alcançou esse canal agora, um bom dia. São 6 horas e 29 minutos. E para você que já é conhecido do canal, que é inscrito do canal, um bom dia. Prazer imenso. Você me dá essa força, dá um like, se inscrever. Você que já é inscrito, dá o like e faz um comentarinho, que o comentário ajuda o YouTube passar para frente. E o povo, quando vê um vídeo com muito comentário, aí vão ver. Com muito, vão ver, mas quando ele não tem nada, passa para frente. Se você chegou no vídeo agora, se você não gostar, faz assim, ó, se você gostar, dá um likezinho para ajudar o canal. Beleza? Mas vamos lá. Esse vídeo hoje, gente, é respondendo a uma pergunta de várias pessoas. Não foi muita gente, não, são 3 ou 4 pessoas. Me pediram para fazer um comentário sobre o capítulo 19 de Juízes. Por quê? Porque eu citei em um versículo que eu fiz anterior, semana passada, se escapa a memória, eu fiz um comentário e citei o ocorrido deste capítulo 19 de Juízes. E então as pessoas me pediram, eu encontrei pessoas aí no ponto ônibus, no terminal de ônibus, me pedindo, olha, então você faz um comentário daquele capítulo 19 de Juízes. Então hoje eu resolvi fazer, eu amanheci cedo, acordei cedo com a disposição, sexta-feira, gente, estamos vivos, estamos aqui, né? Beleza? Alguém pode dizer, poxa, João, você está aí, mas você passasse o que eu estou passando, estou com uma dívida, cara, estou com dor, estou com isso. Companheiro, calma, respira fundo. Está endividado? Vai com calma, se organiza, você vai pagar. Está doente? Vai com calma, procura aí o médico, procura se organizar, tá? Não vai tomando remédio aí de qualquer jeito. Cuidado com os médicos da internet, que tá cheia, a internet tá lotada de biomédico, de médico, especialista nisso, especialista naquilo. Não vai na onda. Não? Esses dias eu vi até pastores aí fazendo vídeo de remédio, disso, aquilo, outro. Tá? Procura um médico, gente, procura um médico. Não vai atrás de especialista não, você pode se lascar, viu? Pois bem, mas sexta-feira, linda. Desejo um bom fim de semana para você que está alcançando o canal agora. Aquela força positiva, a corrente de positividade para você. Ah, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vamos rir, gente, vamos rir que dá tudo certo. Beleza? Eu quero desejar um ótimo fim de semana a todos e dizer para vocês que da minha alegria quando eu vejo os comentários, os likes no vídeo, fica alegre pra caramba. Faz isso aí pra mim se for possível, tá? Só se você quiser, se não quiser também não é obrigado não. Olha o livre-arbítrio! Vocês sabem que esse canal, o título desse canal é Voltando à Caverna. Eu criei esse canal porque eu estava escravizado no sistema religioso, consegui me libertar. Minha família não libertei ainda não, está meio complicado. Mas eu consegui me libertar. E estou quase libertando mais alguém aí. Então vamos pro vídeo. E no vídeo é o seguinte, companheiro. Respondendo aos pedidos. No livro 19 de Juízes, eu já vi alguns comentaristas de Bíblia aí, alguns teólogos, pastores, pregadores, faziam comentário. Eles fazem de tudo para justificar o erro teológico, o erro bíblico, e a inverdade também, porque tem muito que está por aqui comigo, está por aqui comigo, porque ele está dizendo que eu estou desfazendo, porque uns falam que eu perdi a fé, e perdi mesmo.
dizendo que sou um crítico bíblico. Não sou crítico bíblico, não. Estou mostrando a realidade que eu consegui para mim. Você consegue para você. Não estou mandando ninguém perder fé, não estou tirando fé de ninguém. Estou falando da minha, estou falando da sua. Mas vamos lá. Esse capítulo ele diz o seguinte: primeiro eu queria que você entendesse um pouco que muitos erram. Quer ler a Bíblia, quer conhecer a passagem bíblica e não conhece a geografia bíblica. Em primeiro lugar que se deve fazer, quem quer conhecer as passagens bíblicas, é conhecer a geografia bíblica. Porque eu não posso pegar um assunto que está escrito na Bíblia para trazer para os dias de hoje e aqui. Não tem lógica. Eu já vi alguns dizer assim, porque o capítulo começa assim, ó. E naqueles dias não existia rei em Israel. Aí ele diz, por não existir rei em Israel, então o povo vivia à deriva. Não é assim. Não é como hoje. Hoje não tem rei. Hoje não tem um chefe da nação. Qualquer país aí não tem. Se você vê as leis dos Estados Unidos, é muito grande também. O que rege a lei. Vamos trazer para o Brasil, nós somos brasileiros. Não tem a lei, não tem o chefe da nação, não tem o Senado, não tem a Câmara de Deputados, não tem o Supremo Tribunal Federal, não tem o Tribunal de Justiça, não tem tudo? Não tem? Ou não? Um dia desse, um cara está empurrando um carrinho com uma mulher morta lá dentro. Um dia desse, o cara, foi a semana passada, parece. Prenderam um cara com uma mulher morta no carrinho lá. Não faz muito tempo que um cara com uma mulher retalhada dentro de uma caixa. Ou não? Toda vez que eu faço um comentário, gente, eu me lembro do dilúvio. Porque quem crê, né, que a maioria das pessoas tem uma crença tremenda no dilúvio universal. Eu me lembro disso. E toda vez que eu faço um comentário, muitos que traz aqueles assuntos antigos para hoje, eu me lembro do dilúvio. E sabe por que eu me lembro do dilúvio? Porque foi após o dilúvio que disse que a humanidade veio até hoje. Não é isso? Depois após o dilúvio, quem crê no dilúvio universal, que Deus mandou Noé entrar numa arca, fazer uma arca, colocar uma... É uma história que todo mundo já conhece, eu me lembro do dilúvio. Mas por que eu me lembro do dilúvio? Eu me lembro do dilúvio porque qual a razão, o que levou Deus a destruir a terra com o dilúvio? O que foi? Os pregadores pregam, fazem uma anarquia em cima de povo. Mas nunca esclarece o povo o que foi. Por que Deus resolveu destruir a terra? Se você ir lá no capítulo 6 de Gênesis, você vai ver. E diz que ele olhou e viu que toda a terra estava corrompida. E a violência tinha tomado conta de toda. Ele se arreta e disse, vou destruir essa raça. E disse até que ele se arrependeu. Isso caiu sobre o seu coração. E ele pesou, pode ler lá, e pesou-lhe sobre o coração. E ter feito, não, vou destruir. E destruiu. Por quê? Porque estava corrompida e cheia de violência. A violência tinha tomado conta de tudo. Tem várias Bíblias, cada um tem se expressa de um jeito. Né? A violência tinha tomado conta de outro, tinha a corrupção. Né? Foi. E como está a terra hoje? Como está a terra hoje? Tem corrupção na terra hoje? Não, né? Tem corrupção e violência. Não resolveu destruir tudo? Olha, eu nunca morri afogado, mas eu já quase que eu morri afogado umas 2 vezes. É bicho feio. É bicho feio, é sofrido. Tá? E quantas pessoas sofreram morrendo afogado? Quantas crianças? Será que todo mundo estava assim? Correto? Mas vamos lá. O assunto não é o dilúvio. Mas eu me lembro do dilúvio. Então a gente não pode trazer. Aí tem que conhecer a geografia bíblica. E trazer um assunto lá para o assunto de hoje.
Entendeu? Mas vamos lá, lá não existia reis ainda, mas houve uma repartição. Aquela região onde aconteceu, diz que um levita, né, achou uma concubina, levou uma concubina, é sempre escrachar as mulheres. Eu tenho tomando banco da vida, é só escrachar as mulheres, só arruma que não pode para as mulheres. Ele disse que esse levita ele arrumou a concubina. Aí, que região era aquela? Quem era esse levita e quem era essa concubina? Vem comigo que tu vai tirar a conclusão. Né? Esse povo era de uma região que foi repartido as terras prometidas lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus foi a promessa a Abraão. Então, esse povo, depois que eles alcançaram, foi dividido para cada qual suas pessoas. Todos os filhos de Jacó. Levita, filho de Jacó, é a terra de Levita, de Judá, Belém da Judéia. Viu? Então cada um pegou uma terra, pegou um pedaço. Só que ali era uma região montanhosa. Vamos pesquisar para você entender. Era uma região montanhosa. Então, por exemplo, um pegou um pedaço aqui, outro pedaço ali, outro pedaço ali, e cada qual o seu pedaço. Só que na época, nunca é de hoje. Nunca é de hoje. Tinha a família, que era uma região. Ali a religião era. Cada um tinha diz que era o único Deus, o povo de Israel. Sabe quando aparece esse nome Israel, que hoje a pessoa idolatra isso por aí? Diz que é o povo da promessa, é o povo de Deus, é o povo. Sabe onde nasce esse nome? Sabe quem recebe esse nome? É um dos filhos de Rebeca. É o que nasceu por último. É o que nasceu por último. Que o primeiro foi Isaú. É um dos filhos que recebe esse título. E veja quando ele recebe esse título de Israel. Quando o irmão descobre que ele enganou um prato de lentilha pela primogenitura, e ele achou que toda pessoa, quando fala coisa errada, fica assustado. Não é? Se você não quer andar assustado, então não faz nada errado. Mas quando a pessoa faz coisa errada, é pilantra, começa a fazer pilantra e fica assustado. Até uma folha cair, ele fica todo. Vê a expressão do Caim, disse que depois que Caim mandou a pedra lá no irmão lá, ficou todo assustado. Tem alguém me perseguindo? Alguém me matar? Não é? Vamos usar o termo bíblico. Pois bem, eu começo a falar, rapaz, eu começo a puxar assunto, começa a vir assunto. E esse camarada, esse Jacó, ele ficou assustado com medo que o irmão fosse matar ele. Então, ele estava dormindo e acordava assustado. Isso é natural de quem comete erro. Quem comete engano. Até uma outra pessoa me fez em outro comentário, me pedindo, não, me explica que só existe um Deus. Por que tanta religião? Por que tanto clero? Se você não conservar um patrimônio de uma de um tipo de qualquer coisa, você tem que conservar. Vai aparecer muito falso. Uma marca de um tênis, por exemplo. Sabe quem ainda, mesmo assim já teve. Eu ia fazer uma comparação com a Coca-Cola. Já teve vários querendo imitar a Coca-Cola. Não é? Mas não conseguiram até agora. Por quê? Porque a Coca-Cola esconde um segredo dela que ela não deixa ninguém roubar tudo. Entendeu?
Agora, o Deus, existem vários tipos de Deus, rapaz. Por isso que a Bíblia diz que é só um Deus, mas eles próprios, não diz que é só a Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E por que tanta igreja? E por que ninguém se combina? Entendeu? Esse é assunto para depois, porque caiu agora, não vou misturar, vou me perder. Então, quem faz a coisa errada fica assustado, e o Jacó andava assim. Dormia, e disse que ele saiu fugido do irmão, com medo que o irmão pegasse ele para matá-lo. Ele saiu tão apavorado que não levou nada. Mas nem uma sacola com as roupas levou. Saiu só com a roupa do corpo. Aí você me pergunta, você viu isso aí? Não vi, mas você vai entender comigo. Ele saiu sem nada, só com a roupa do corpo. Só que quando a pessoa sai fugitivo, só leva alguma coisa, uma mochila, mais uma pá de roupa, né? Mesmo que não tiver nada, leva mais uma segunda roupa. E ele não levou nada. Saiu peladão, só com a roupa do corpo. Aí você me pergunta novamente, você viu? Não vi, vem comigo. Diz que quando chegou a noite, ele assustado, procurou um lugar para dormir. Ele estava assustado, com medo que o irmão chegasse. Ou os empregados dos irmãos, os escravos do irmão, ele estava com medo, porque o irmão, eles tinham se desenvolvido já, o irmão estava crescendo mais do que ele. Então ele chegou à noite para dormir assustado, procurando lugar. Vou dormir aqui, meu sono apertou. Ele não tinha nem uma segunda roupa. Sabe o que ele fez para adoitar? Ele usou uma pedra como travesseiro. Lê lá. Porque se ele tivesse uma trouxa de roupa, colocava a trouxa de roupa. Correto ou não? Ele usou uma pedra. Mas com medo, quando ele dormiu, ele teve que ter. Isso é o que diz a história. Acredite se quiser. Então estou fazendo a parte do que diz a história. Diz que ele sonhou, teve um sonho, né? Teve um sonho, viu uma escada que ia até o céu. Olha a teologia bíblica. Vai chegar a dar um nó na cabeça de vocês. Diz que ele teve um sonho, mas só eles. Ai, cara. Ele teve um sonho. É o que está escrito. Está na Bíblia. E aí depois eu acho que ele acordou do sonho assustado, né? Ou disse que foi no sonho. Ele disse que lá vem um cara. Ele acordou, uma cara era dois, era um cara, era dois. Ele não tinha bebido para ver vulto. Aí ele, com medo, pensou que era um dos escravos do irmão dele. Um empregado de Isaú que ia pegar ele. Aí ele tracou-se com o cara lá, com aquele vulto. E o que a Bíblia diz, que o vulto era um anjo do Senhor. Pô, mas que diabo vai fazer o anjo do Senhor agora ali? Porque o anjo do Senhor não apareceu antes. São esses tipos de coisas que a gente tem que ir, ó. E disse que era o anjo lutando com ele, que lutando. Disse que a noite foi amanhecendo, foi raiando a noite. E ele não largava, daqui a pouco, com medo de morrer, né? Gatou o anjo. Olha, rapaz, com medo. O anjo falou, rapaz, me larga que tá raiando o dia, eu quero ir embora. Não vou te largar não. Enquanto tu não me perdoar, dizer porque foi, me perdoa. Eu não quis enganar meu irmão, não. Vai. Mas a teologia diz assim, e ele falava para o anjo, enquanto tu não me abençoar, eu não te largo. Olha a teologia bíblica. Olha a teologia bíblica. Tu tem que me abençoar. Não, ele estava com medo da porra de morrer. Com medo do cacete. Não largue o não, senão tu vai me ferir com a espada. Ele disse que foi raiando o dia, o anjo precisava ir, porque o anjo não pode ver luz de sol. O anjo não pode. O anjo também faz coisa errada. Só sai à noite para fazer coisa errada. E o anjo não podia ver o sol sair, tinha que sair. O anjo, o sol vem indo, o sol vem indo. O anjo falou, se o sol amanheceu aqui, Deus vai me jogar no inferno. E o anjo com medo, puxou a espada e
Né? Mas antes dele ferir, o anjo perguntou para ele: não dá para te abençoar agora, mas me abençoa, senão eu não solto. Aí o anjo perguntou: como é teu nome? Ele falou: meu nome é Jacó, eu sou um traidor. Esse nome Jacó significa o quê? Trapaceiro, traidor, safado, pilantra. Aí disse que o anjo falou: não, rapaz, você não é isso mais não. Não, você brigou com Deus e venceu, rapaz, que conversa é essa? Não, teu nome vai ser Israel. Teu nome vai ser Israel, nasce ali, gente. Pegaram esse nome Israel e faz disso um escarcéu. Quando deram o nome lá desse território de Israel depois da guerra, depois da guerra deram o nome de Israel. E começaram com essa patifaria de Israel até hoje. E o cara vai e regaça lá em Gaza. Eu vou fazer um vídeo sobre a razão de nascer essa guerra entre Gaza e Israel, porque muito está falando um monte de merda e não tem nenhuma noção do que porque começou aquilo lá. Eu vou fazer um vídeo ainda, tá? Sobre Gaza e sobre Israel. Tem muita gente falta de conhecimento, fica falando besteira. Mas bom, esse nome Israel nasce ali. Pode ver aqui, ó. E aconteceu também que naqueles dias não existia reis em Israel. É o que diz o primeiro versículo do capítulo 19 de Gênesis. Não existia reis em Israel. Então dizia que não tinha que mandar lá. Não, mas vamos ver quem é esse povo. E depois de tudo que aconteceu, Josué divide lá o pedaço lá para eles lá. Chegar numa terra que também é outro assunto. É que vem um assunto já da outra para a gente estar com gangada aqui. E não tem lógica. Terra prometida, quando os caras chegam, já tinha gente morando lá. Diz que Josué mandou buscar 2 cachos de uva. Olhar, dá uma olhada lá para ver se essa terra é boa. Os caras chegaram lá e disseram: nossa, a terra é boa. Trouxeram um cacho de uva que 2 homens quase que morrem. Que cacho de uva, né? Trouxeram cacho de uva. Aí Josué falou: a terra é boa. Mas já tinha gente. A terra só era boa porque tinha gente plantando e cultivando a terra. Isso é assunto para outro vídeo também. Aí segura o pau. Aí é dividido. E naquela região é uma região montanhosa, na beira ali do rio, daquela região do mar ali. Ainda mais para frente tem uma outra ali, depois de Jericó, daquela região. Não, na região para cá, não é? E aquela região lá era montanhosa. Então cada um pegou um pedaço e para eles cultivar a terra, sobreviver, entendeu? E uns moravam distante aonde fazia sua plantação. E tinha uma família que tinha mais homem do que mulher, porque tinha família que afogava as filhas. Não queria filhas, só queria filho para trabalhar, para desenvolver e crescer. Tem que estudar todas essas coisas, gente. Então tinha uns que tinham mais mulheres, outros menos. Na região, como que ia ali se alimentar? Muitas meninas, muitas mulheres, elas iam fazer a vida porque elas não tinham outro meio de vida. Entendeu? É como se fosse uma mulher de programa. Entendeu? Aí dá o nome de concubina. Porque as mulheres não tinham valores na época. Ninguém valorizava a mulher. E eu fiz exatamente um comentário sobre isso aqui, mostrando que aquilo lá em Sodoma e Gomorra, que disse que os anjos chegou na casa de Ló, ele disse que o Ló falou: tem minhas filhas, como minhas filhas, 2 filhas minhas. Mas não mexa, não era anjo não, era costume deles, honrar os homens e as mulheres que... Aqui aconteceu exatamente o que aconteceu lá. Foi esse comentário que eu fiz no outro vídeo. Mas vamos lá. E esse levita, a região dele ficava distante, onde ele fazia a plantação dele. E ele pegou uma menina daquelas meninas que ficava ali para sobreviver, trocar o sexo lá, o amor por um carneiro, uma caixa de banana, qualquer coisa da plantação da época, para sobreviver. E tinha família que só tinha mulher, 3, 4 mulheres, não tinha homem.
Não tinha como fazer a plantação, não tinha como sobreviver. Aí eles dão o nome das concubinas, concubina, que seria garota de programa. Esse cara pegou uma de Belém de Judá. Pode ver, tudo é região, Belém de Judá. Pegou uma daquelas. E eles não se davam, eles não se entendiam. E é o povo da promessa. É o povo santo. É o povo de Israel. Não estou aqui criticando o povo de Israel. O povo de Israel de hoje, que está lá agora, não leve isso como ofensa. É esses aqui que está escrito aqui. E eu acredito que vocês não é essa. Pode até ter descendentes, como os descendentes de Ismael, tá? São os árabes, da Arábia lá, esse assunto para outro dia, não dá para fazer tudo não. É que eu vou lembrando, para você explicar um assunto bíblico, você tem que vir de um para outro e outro conhecer geografia bíblica, senão não vai entender porcaria nenhuma, entendeu? Então, o povo de Israel, que está escrito aqui, eu não acredito que seja vocês. Pode ter alguma ramificação, mas não tem nada a ver. Pode existir alguma ramificação de local, entendeu? É a mesma coisa do povo de Ismael. E veja, a Bíblia é tão contraditória que assim como existe 12 tribos de Israel, também existe 12 tribos de Ismael. Vocês sabem muito bem quem é Ismael, filho da Agar com Abraão. E filho de Israel, filho de Jacó com Rebeca. Aliás, Jacó, filho de Isaac. Filho de Isaac. Então Jacó é filho de Isaac com Rebeca, neto de Abraão. Né? Mas vamos lá. E ele pegou aquela concubina para ficar com ela em casa, cuidar das casas. Então ela ficava em casa, ele ia trabalhar, mas era distante. E um certo dia, quando ele volta, chega em casa e ela não está. A teologia bíblica e os caras que querem defender a inerrância da Bíblia, inventam um monte de coisa. Eles que estão inventando aqui, tá vendo? Inventam um monte de coisa. Então, a mulher ficava sozinha. E ficava meses e meses na roça. Quem é do interior sabe disso. Você fica 2, 3, 4 dias, vem uma semana na roça. Porque a roça onde você iria fazer a roça era longe. Você morava aqui no povoado aqui, mas a terra propícia para plantar mandioca, para plantar arroz, para plantar feijão, fica distante do povoado. Então muitas vezes você ficava uma semana sem ir em casa. Lá eles ficavam meses sem ir em casa. Entendeu? E essa concubina que ele arrumou lá deve ser uma menina bonita. E ela ficou lá esperando o marido. Ela se enjoou de ficar sozinha em casa. Fica sozinha em casa para ver. Fica. Sozinha em casa olhando para as paredes. Hoje ainda tem televisão, hoje tem internet, hoje tem muita coisa que a mulher pode ficar se dividindo. Mas ficar dentro de uma bexiga de uma casa, e naquela época não era casa, era tenda. Tem todas essas coisinhas que tem ali. O dia inteiro ali. Tem tanto que enjoa, cara. E foi isso que aconteceu. A menina enjoou, foi para casa do pai. Foi embora para casa do Belém, lá pro lado da. E lá era. Onde hoje é Jerusalém, mas o nome não era Jerusalém. Era Jerum. Era um outro nome, não lembro agora. Olha a idade também. Mas era outro nome. Mas era na próxima Jerusalém de vida ali. E a mulher foi para casa do pai. Disse que 4 meses, olha só, ela ficou 4 meses lá. Então, quando ele veio descobrir isso aí, foi 4 meses? Não. Ele ficou se programando para ir porque era longe também. Ele chegou em casa, a mulher não estava, ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu. Aí ele pegou um dos escravos, pegou 2 burras, selou 2 burras, um pouquinho de farinha, um pouquinho de queijo, né? Uns 2 passarinhos, umas 2 rolinhas assadas. Rolinha é aquele passarinho, viu, gente? Assada, 2 comboizinhas assadas, né? Fritou ali com a banha dela mesmo, colocou dentro de um saquinho com farinha
chamou um dos seus escravos: ô Chupeta, vem aí, vamos lá em Belém comigo. E partiram para ir lá na casa do sogro, pedi para o sogro: sogro, eu vim buscar minha concubinazinha, eu gosto muito dela, sogro, me ajuda aí. Eu vou prometer que eu não vou ficar muito tempo mais fora não. Vamos, amor. E a menina resolveu ir. O sogro gostava dele, porque o sogro falou: bom, já que tu está aqui, meu genro, você sabe que eu gosto de você, vamos tomar um vinho. E naquela época ele servia vinho, era vinho gostoso pra caramba. Eu nunca tomei não, mas segundo o que a gente comenta, eles usavam lá uns vinhos curtidos ainda, em óleo de couro. Vixe, era gostoso pra caramba. Me deu até água na boca agora. Aí o sogro: ô meu Jean, senta aí, vamos se divertir. Nós temos que a gente não se vê, toma um vinho aí, vai. Que legal. E aí, meu Jean, disse que eles se divertiram, se alegraram. Aí ele se levantou: vamos embora, mandou o escravo selar a burra, né? Vamos embora. E aí o sogro falou: não, agora estava tão bom, deixa para ir amanhã. Sogro, eu tenho que ir. Não vai não, vai ficar mais um pouco. Né? Aí falou para a filha: calma, vai ficar mais um pouco, assa a mão um pedaço de bode aí. Dá mais vinho aí, gente. Eu sei que eles ficaram 4 dias nessa lenga ali querendo ir, o sogro não vai. E chegou uma hora que ele falou pro sogro: ô sogrão, valeu, mas eu vou embora que eu tenho que fazer. Preciso cuidar da minha roça. Eu fiz uma apresentação. Aí falou pro escravo: não é escravo. Senhor, vamos embora. Sogrão, prazer, cara, prazer. Vou te prometer, não vai faltar mais nada pra ela não, viu? Não. Fia, você não vai mais sentir falta do seu levinho. Vou cuidar de você. Aí o sogro falou: Jean, é longe. Aqui tem um pouco de vinho para você, aqui tem farinha, aqui tem carne de bode, aqui tem carne de carneiro, assado leve, feito para você. Era longe, rapaz. A região era distante uma da outra e era montanhosa. Só que esse povo, que é o povo dividido de Israel, era como fosse até hoje, que eles dizem ser, que eles querem copiar de lá. São mau, cruel. E eles têm um negócio de estrupar mulher. Não é só mulher não. Vou mandar na narrativa. Tem gente que vai ficar bravo vendo esse vídeo e fica: eu recebo tanto ataque, não estou nem aí. Me prova o contrário. Não, mas eu creio. Eu creio diferente, eu tenho fé, então fica a tua fé com a tua crença. Eu não vejo mistério nenhum no que eu estou falando aqui. Eu estou fazendo assim uma ironiazinha, porque é para dar aquele tchan no assunto, para não ficar muito montando, você não vai entender. Por isso que às vezes eu faço uma ironiazinha. E ele, por insistência muito, ele parte, sela as suas 2 burras, coloca as comidas e coloca a sua mulher ali, e parte ele, a mulher e o seu escravo. Era longe. E disse que quando foi chegando à tarde, à noite, o escravo falou: senhor, olha, se a gente sair por aí é perigoso, não poderia andar à noite lá. Porque à noite no deserto, gente, não é como aqui na rua. Aqui na rua é perigoso por causa de bandido, ladrão, né? Mas tem luz acesa, não tem bicho feroz ali, tá? O bicho feroz que tem é o próprio povo mesmo, o povo ladrão, bandido, não é isso? Mas lá não, lá era perigoso. Aí eles acharam um povoadozinho, uma praça, e falaram: vamos dormir aqui, vamos ficar por aqui. Isso aí já está numa região de um dos filhos de Israel, viu? Já é uma área que foi dividida. Parece que é Belém, ou é Judá, ou é Belém. É porque era o Belemita, é isso mesmo. Mas era um território deles. Sabe o que eles faziam naquela época? Era quase igual a Sodoma. Eles gostavam de homem, não gostavam de mulher, o assunto deles era homem.
Isso é o que reza a Bíblia, não é eu. E vou provar que não tem mistério. Diz que eles estão se agasalhando na praça para deitar. Vinha vindo um senhor, parece que da mesma região do moço que estava ali. Eu vou, pai, de onde tu vem? Para onde tu vai? Ô, cara, eu estou indo lá para Belém, lá para Judeia, lá para terra. Ah, é? Essa hora está longe ainda. O que você está fazendo aqui? Ah, nós vamos dormir aqui. Aí disse que o homem chamou e falou, rapaz, não faz isso não, aqui é perigoso. Aqui tem o pessoal da descendência de tal, descendência assim, que era tudo da mesma linhagem. Só que era uma linhagem. Isso é a Bíblia que diz que é sagrada. Bíblia é sagrada. Por isso que eu continuo dizendo, tira esse negócio sagrado aí. Mas vamos lá. Aí o senhor pegou e falou assim, vamos lá para casa. Vamos lá para casa. Eu dou dormida para vocês lá. Mas não fica aqui na praça não. Porque se vocês ficar aqui tem um bocado de homem para quem gosta de hora. Os caras vão. Ele não estava preocupado com a concubina. Estava preocupado com o levita e o seu escravo. Ele não se preocupou com a mulher. Ele não disse assim, não vai ficar com a mulher aqui, rapaz. É perigoso você ficar com essa mulher aqui, os caras vão querer tomar tua mulher, estuprar tua mulher. Não. O cuidado dele era com o levita e com o seu escravo. Do senhor. Era costume, gente. Era o costume deles. Aí o que aconteceu? Eles aceitam. Aí o levita ainda falou, olha, a gente tem comida aqui, o meu sogro me deu muita comida, eu trouxe ração para duas burras, né? Aqui tem um pouco de capim que eu trouxe, não vai te preocupar não, a gente vai só dormir, fica escondido. Aí foram para a casa do homem. Quando ele entra, que o homem lava os pés, costume dele, senta lá para fazer a refeição, né? Era costume de receber, se senta, veio uma multidão de homens, mas um grupo grande, batendo na porta e batendo para valer, pá, 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 que conversa é essa? E esses dois homens estão aí, eles não procuraram pela mulher. Gente, é só ler com calma e tirar esse negócio de fé, e eu creio, eu creio. E o pessoal enfiar na cabeça. Eu quero os homens que entraram aí. Aí o dono da casa sai, abriu a porta. Ô cara, peraí, deixa esses homens aí, não mexe com eles não. Eu tenho uma filha virgem aqui, ó. E pega a concubina dele, a concubina que ele trouxe, leva para vocês, mas não mexe com ele não, pelo amor de Deus. Era costume deles defender os homens e as mulheres que se lasquem. Então não foi anjo porcaria nenhuma que lá de Sodoma, aquilo era costume. Se é que é verdade o que ocorreu. A mesma coisa o homem fez ali, gente. Não faça nada com esses dois homens. E era um escravo, hein? Era um escravo e um levita, não faça nada com esses dois homens. Mas pega a minha filha que é virgem, come, regaça, faz o que vocês quiserem. Pega a levita, a mulher dele, a concubina, leva, regaça. E os homens ficaram nervosos, revoltados, cataram a mulher do levita, a concubina. Passaram a noite inteira, aquele grupo de homens. Não está escrito que era, quantos homens era, 3, 4. Mas pelo que a narrativa que escreve, tinha uns 10, 15 a 20 homens. Era um grupo de homens, assim como lá em Sodoma. Passaram a noite inteira, regaçaram a noite inteirinha. Ô história! Agora eu te pergunto, para que essa história na Bíblia? Qual é a edificação dela?
Quer saber a edificação dela? Isso é para o próximo vídeo. Isso é para o próximo vídeo. Por que essa história e qual a razão dela, o que ela edifica para ela estar na Bíblia Sagrada. Outro vídeo. Mas esse vamos encerrar aqui. Regaçar a mulher a noite inteira, gente. Estupro coletivo, né? Estuprar a mulher coletivo. Quando foi no outro dia, amanheceu o dia, que o levita abriu a porta, a mulher estava deitada com as mãos na porta, assim, na maçaneta, como é que chama? Na coisa da porta, que o homem levantou, virou a mulher chamou a mulher toda arregaçada. Estupro coletivo a noite inteira. O homem se revoltou. Sabe por quê? Porque toda aquela região... gente. É difícil esse tipo de assunto, porque ele começa a me trazer assim, sabe? Só de ver o povo hoje acreditar em tanta coisa e defende esse livro divinamente. E o homem, o levita, viu que foi o povo da região dele. Eram os parentes, era o povo da origem dele, que não gostava, a concubina tem que morrer, queria um homem, não queria mulher, o assunto era não é mulher, igual Sodoma. Aí o homem triste, chateado, o trabalho que ele teve para ir buscar a concubina dele, o trabalho que ele trouxe para trabalhar, sabe o que ele fez? De tanta raiva, ele pegou a mulher, colocou na burra, ele e o empregado dele, foi até a sua região, chegou na sua região lá, pegou um cutelo, pegou uma espada, uma faca, um facão, cortou a mulher em 12 pedaços. 12 pedaços. Depois saiu em cada tribo, como mostrando para ele. Cortou em 12 pedaços, retalhou a mulher, em cada tribo levou um pedaço, para mostrarem, olha aqui, assunto para o próximo vídeo. O porquê dele fez isso, qual a razão, o que representava esse pedaço dessa mulher em cada tribo. Próximo vídeo, espero vocês lá. Tá aí quem pediu a narrativa desse assunto. Agora eu te pergunto, já viste algum pregador pregando sobre isso, essa mulher? Sobre isso ocorrido? Já viste? Não, né? Não, né? Mas dizer que Jesus curou o sexo, já viu, né? Retalhou a mulher em 12 pedaços e distribuiu sobre as 12 tribos de Israel. Você quer saber o porquê e qual a razão? Fica para o próximo vídeo. E muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Muito obrigado mesmo. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Dá um like para mim, se for inscrito. Se gostou, né? Faz um comentário, dentro do seu comentário pode surgir outro vídeo. Tá bom? E dando um like lá e se inscrevendo no canal. Se inscreve no canal. Faz isso para mim. Muito obrigado e um bom fim de semana. Com cuidado, viu? Que a outra semana a gente se encontra. Beleza? Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Te vejo lá.